Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor, o programa produzido pela Assessoria de Comunicação do TRF da Primeira Região para deixar você por dentro de decisões que fazem a diferença na vida de muitos brasileiros. Confira comigo. Para a TRF da Primeira Região, a atuação do Inmetro é técnica. Por isso, o parecer do órgão dispensa a produção de prova pericial. TRF1 mantém condenação de servidora que incluiu informações falsas no sistema do INSS. É a partir de agora. Vem com a gente. Mais do que apenas fiscalizar, a missão do Inmetro é adicionar qualidade, confiança e competitividade aos produtos e serviços brasileiros. Mas é claro que para cumprir essa missão, a autarquia precisa verificar e fiscalizar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos e instrumentos de medição. Principalmente com relação aos produtos pré-medidos, aqueles que a gente tira da prateleira e leva para casa e precisa confiar que efetivamente eles têm o peso indicado na embalagem. E quando não tem, a questão pode ir parar nos tribunais. Confira uma situação assim com Ana Paula Souza. De forma geral, o consumidor fica atento e verifica se os produtos vêm com a quantidade informada na embalagem? Olha, moça, sinceramente, não me preocupo muito não. De vez em quando eu até faço isso, né? Sim, principalmente nesses produtos que são congelados, que o gelo, ele acrescenta um peso a mais no produto, né? Diz, até 1 quilo, você vai pesar até 800 gramas. De fato, isso acontece mesmo. Às vezes. Às vezes, depende do horário. Se tu tá com pressa, tu pega e corre. A gente tem que verificar sim. Não, é claro que você declarar que aquela coisa tem mais do que o conteúdo é uma fraude. Observa o peso, né? Mas aí vai da honestidade do fabricante. Porque hoje em dia está difícil de você confiar. Tenho sim. E outra coisa que está acontecendo muito é com café solúvel. Que eu sempre compro só a embalagem que é, como chama, no saquinho, para colocar no vidro. Aí vem sempre dois dedinhos e meio a menos. Aí eles diminuem o valor, ou aumentam o valor e diminuem a quantidade. Isso aí está acontecendo muito, não é pouco não, muito. Nem sempre é fácil ou simples verificar se, de fato, a quantidade de produto especificada na embalagem condiz com a realidade. Por isso, o poder público exerce fiscalização constante em vários produtos comercializados, já com pesagem informada, os chamados pré-medidos ou pré-embalados. E esse trabalho de verificação é do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. O cidadão deve informar, não que eu vou ter uma balança milimétrica em casa, mas quando o consumidor verificar ou desconfiar que existe uma diferença de peso ou de conteúdo na embalagem em relação ao que é informado ou ao que é pago, denuncie, mande um e-mail, tire foto e mande para o Inmetro. Existe toda uma sistemática para que faça essa denúncia, esse processamento, porque quem ganha depois somos todos nós, é a cidadania. De acordo com o Inmetro, produtos pré-medidos ou pré-embalados, como esse aqui, representam 85% de tudo que consumimos. Por isso, o trabalho de fiscalização do Instituto é essencial para assegurar que a quantidade de produto informada na embalagem é o que, de fato, você, consumidor, está levando para casa. De acordo com o artigo 3 da Lei 9.933, que trata das competências do Inmetro, o Instituto é competente para exercer, com exclusividade, o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. Já o artigo 8º determina que cabe à autarquia
processar e julgar as infrações e aplicar penalidades como advertência, multa, interdição e apreensão. Apesar da previsão legal, muitas vezes essa atuação é questionada pelas empresas que recorrem à justiça contra penalidades aplicadas pelo Inmetro. Foi o que aconteceu em um julgado da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma empresa de laticínios questionou uma multa aplicada após verificação de que havia menos quantidade de leite condensado do que a informada na embalagem. Uma das alegações da empresa foi a de impedimento ao direito de defesa, porque pretendia realizar uma prova pericial. Mas o relator do processo, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, destacou o entendimento do TRF1 de que não há cerceamento de defesa quando o juízo entende desnecessária a produção de prova técnica com base em elementos de prova constantes dos autos. De acordo com esse especialista, a atuação do Inmetro é legalmente técnica. A prova técnica produzida pelo Inmetro, ela goza de uma certeza, de uma veracidade que são não só previstas em lei, mas também de conhecimento público e notório. Quando o Inmetro lauda a diferença entre peso real e peso informado na embalagem, já existe ali a materialidade para a responsabilidade civil do fornecedor. Então, as discussões sobre produzir contraprova ou não, a empresa pode fazer, o processo civil admite isso, porém, quando a prova inicial é em conteste, o fornecedor ele já deveria ter instrumentos para demonstrar que aquilo não existiu. E isso não foi feito. Todos os anos, o INSS recebe milhares de pedidos de concessão de pensão por morte. E para conseguir esse benefício, um conjunto de requisitos específicos deve ser atendido. Para saber mais sobre essa questão, assista a reportagem de William Nascimento. A pensão por morte é um benefício concedido pelo INSS aos dependentes do trabalhador que venha a falecer. Dona Laura, por exemplo, tem 92 anos e há quase 30 recebe a pensão pela morte do marido, que era alfaiate. Ela conta que o benefício faz toda a diferença no orçamento doméstico. Eu acho positivo nesse ponto, porque, por exemplo, quando você está na ativa trabalhando, por exemplo, eu, costureira, até pouco tempo eu parei de pegar as costuras. Depois que meu marido foi, eu parei acabou muito, porque ele que fazia, ele que cortava e eu fazia, mas ele foi diminuindo e a idade foi chegando, a minha capacidade também foi diminuindo. Atualmente, a lei estabelece que a pensão por morte só pode ser requisitada por determinadas classes de dependentes. Os da primeira classe, que compreende cônjuges para uniões que passam de 2 anos e filhos que recebam até os 21 anos. Os da segunda classe, que alcançam os pais do segurado desde que comprovada a dependência econômica deles em relação ao segurado. E os de terceira classe, que abrangem irmãos menores de 21 anos, inválidos ou com algum tipo de deficiência, também se comprovada a dependência financeira. O fato é que, enquanto algumas pessoas fazem o que é necessário para obter o benefício, outras chegam a fraudar documentos e até a corromper servidores públicos para obter pensões ou aposentadorias do INSS. Não é por acaso que, de acordo com o Conselho Nacional da Justiça, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, lidera a lista dos maiores litigantes do Sistema Judiciário Nacional. Em fevereiro desse ano, por exemplo, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de uma mulher que, na condição de servidora do INSS, teria incluído informações falsas no sistema do órgão, a fim de garantir que um terceiro obtivesse uma aposentadoria. A pena foi de 2 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. A coordenadora do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS, o SINAP, em São Paulo, Tônia Galete, conta que, em alguns casos, as pessoas alegam estar separadas para receber um benefício assistencial do governo.
e quando o marido ou a esposa morrem, fazem o pedido de pensão por morte. O que vai acontecer? Vai dar fraude. Essa pessoa fez uma alegação, ou era falsa a alegação lá, ou é falsa agora, né? Porque às vezes o servidor consegue identificar isso antes da concessão, aí não dá problema nenhum. Agora, se o INSS, por algum motivo, concede a pensão por morte e depois é feito um pente fino e verifica-se essa situação, aí dá um problemão para a pessoa. Então, é muito importante as pessoas observarem que as escolhas feitas, elas têm consequências e que é melhor não correr alguns riscos. O advogado especialista em direito previdenciário, Diego Cerulli, cita algumas situações de fraude no INSS, mas reforça que elas ainda representam um percentual muito pequeno dos casos que chegam à justiça. Nós temos as pensões por morte com inserção de documentação para comprovar dependência econômica ou união estável, um casamento inexistente. Nós temos situações dos benefícios por incapacidade, com laudos e exames adulterados. Temos situações das aposentadorias por tempo, por idade, com inserção de dados falsos na carteira e utilização de outro tipo de documentação também fraudada. Mas é importante nós não tratarmos os segurados do INSS, em especial, como fraudadores, que essa é uma grande questão hoje da nossa legislação previdenciária. Ela é feita para evitar a fraude, sendo que a fraude responde por um percentual muito, muito, muito pequeno de todos os processos administrativos que correm no INSS. Essa edição termina agora, mas você está convidado a acompanhar o trabalho do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem estaremos de volta com mais novidades no Inteiro Teor. Tchau!